Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se Jesus poderia ter se casado. Não. Não. Absolutamente não. Jesus não poderia ter se casado quando esteve no mundo, porque parte da sua missão aqui foi conseguir uma noiva. No Antigo Testamento, há muitas figuras desse processo de preparação de uma esposa para Jesus. E a primeira está no que aconteceu com o primeiro homem, Adão. Ele foi colocado em um sono profundo, o seu lado foi aberto, e dali saiu a costela da qual Deus criaria sua esposa. A concretização desse tipo é o segundo homem, Jesus, que também foi mergulhado no sono da morte. Teve o seu lado aberto pela lança do soldado, e dali saiu sangue e água, para com isso comprar e purificar para si uma esposa, a igreja. Para isso, o Filho de Deus deixaria a casa do Pai. Veja que o matrimônio foi criado por Deus para ser uma figura de Cristo e a igreja. E é por isso que coisas como adultério e casamento entre pessoas do mesmo sexo são tão abomináveis aos olhos de Deus. O adultério demonstra um comportamento que Jesus jamais teria para com a sua esposa, que é a infidelidade. O outro ataca aquilo que é uma figura de algo tão sagrado quanto a união de Cristo com a sua noiva, a igreja. Efésios 5, 25 a 32 diz: Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Outra figura de Cristo e sua noiva no Antigo Testamento é a de Abraão, que envia o seu servo a uma terra distante para preparar uma noiva para o seu filho Isaque. A ordem dos eventos é cheia de significado. No capítulo 22 de Gênesis, Isaque é sacrificado em figura, quando sobe o monte levando às costas a madeira do holocausto, que ele seria queimado naquele sacrifício, naquele holocausto, uma figura da madeira da cruz. No capítulo 23 de Gênesis, a esposa de Abraão, Sara, morre, numa alusão àquela que é chamada de esposa de Deus do Antigo Testamento, Israel, que foi deixada de lado na atual dispensação, enquanto a noiva de Cristo é preparada. Então, no capítulo 24, nós vemos em figura Deus enviando o Espírito Santo para buscar uma esposa para seu filho Jesus, tipificados ali, respectivamente, pelo pai Abraão, pelo servo, figura do Espírito Santo, e pelo filho, Isaque, figura de Cristo. Portanto, para a pergunta se Jesus poderia ter se casado, a resposta é não. Mas para a pergunta, Jesus vai se casar? A resposta é sim. É que ainda não chegou a sua hora, e talvez seja por isso que ele tenha dito à sua mãe, justamente em uma festa de casamento, que ainda não era chegada a sua hora. Em João capítulo 2, versículo 4, disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Mas logo nós participaremos como noiva de Cristo no casamento do Cordeiro de Deus. Apocalipse 19, versículo 7 diz: Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse 19, 9, e disse-me: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu nem preciso dizer que todas essas teorias mostradas em filmes, livros e documentários, cheios de bobagens, de que Jesus teria tido um relacionamento matrimonial com Maria Madalena, não passa de uma grande besteira, uma grande bobagem. Ou, como disse Pedro, de fábulas artificialmente compostas, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Para entender melhor esse assunto tão belo, eu sugiro a leitura do texto de Potter, um autor. O texto chama-se Vem, Mostrar-te-ei. Anote esse título, Vem,
mostrar-te-ei. O autor é W. Potter, com 2 T's. Você encontra isso fazendo uma busca no site Manjar Celestial. Faça uma busca por Manjar Celestial, você vai encontrar. Recomendo também a leitura de Uma Palavra sobre o Noivado, de Gordon Hayhoe, no mesmo site Manjar Celestial, www.manjarcelestial.blogspot.com.